Oi pessoal, bem-vindos aqui novamente. E hoje eu tava pensando, né, o que eu podia contar pra vocês, o que a gente ia conversar hoje, né. E eu acho que pra quem me acompanha no Instagram, que eu abro muito sobre os meus cursos, acho que é um pouco porque eu mudei, né, a minha forma de pensar, não a minha forma de pensar, mas comecei a entender algumas coisas na minha vida, né. E talvez hoje seja o dia para comentar sobre isso, né? Eu falei da minha mudança física, de como eu emagreci, né? Do que o canal a gente vai tratar. Mas agora acho que chegou o momento de encarar mesmo e falar a realidade, né? O que aconteceu comigo, né? Eu lembro muito que no ano passado eu tava numa janta com umas amigas, e uma amiga minha, que é amiga há muito tempo, me perguntou assim no meio da janta por que os outros não conheciam a Monique que ela conhecia. E eu disse, tá, mas né, o que tu tá querendo dizer com isso? Eu sou o que eu sou contigo, com todo mundo. Ela disse, não, comigo tu é tu, mas não sei o que acontece que as outras pessoas não sabem essa Monique carinhosa, alegre, meiga, carente. As pessoas não sabem como tu é. E eu fiquei pensando aquilo, fui pra casa tentando entender, né? Poxa, o que eu tô mostrando, né? Por que se eu não tô mostrando o que eu sou, o que eu tô mostrando? O que eu tô vivendo? Quem sou eu? Então esse questionamento do quem sou eu ficou assim, tipo, martelando na minha cabeça. E eu fui atrás de respostas, assim, já vinha de algumas situações pessoais minhas que eu não estava satisfeita. E comecei a me perguntar muitas coisas. E tudo começou por mudar um pouquinho o meu olhar sobre a minha profissão. Eu saí da faculdade, como essa questão toda de trabalhar com estética, com peso, né, com a minha mudança corporal. Eu estava focada muito num atendimento voltado pro externo, né? E talvez eu não tinha ainda me conectado com a Monique que tinha passado, porque tinha tanta uma história por trás, né? E que realmente sabia que não é uma dieta que funciona. Porque se fosse uma dieta que funcionasse, eu acho que todo mundo já teria, né, alcançado seus objetivos em relação a emagrecimento, ou enfim, seja qual for. Então eu comecei a me perguntar, né, o que eu tô fazendo? Eu quero mudar meu atendimento porque eu não estava mais feliz com isso. Então eu comecei a pensar, né, o que eu podia mudar no meu trabalho para me deixar mais feliz, o que realmente me realizava, né? Porque sendo nutricionista eu já era realizada, mas algumas coisas ali ainda me incomodavam. E eu comecei a me dar conta que eu tava querendo ser, eu tava buscando até um perfil, né, aparentar ser algo que eu não era. E eu me dei conta de todo o meu processo de emagrecimento, né? De quanto eu fui mudando. E me lembrei de uma situação no colégio, quando eu me colocava nos momentos de educação física, onde as pessoas tinham que escolher, né, o time, escolhiam as pessoas para fazer o time. Eu sempre era a última. Eu sempre era deixada por último, porque talvez eu não rendesse tanto, né? Então, porque pelo sobrepeso, né? E talvez não fosse tão útil assim. Então, eu sempre vinha com aquela coisa de você sempre ficar por último, de não ser aceita como eu era, das pessoas, de ter passado por tanto preconceito, né? E eu sempre me perguntei, por que eu tô errada? O que eu sou errada, né? Por que as pessoas não me aceitam? Por que eu não consigo me encaixar em determinadas situações? Eu sou errada, então, por estar assim. E eu acho que aquilo ficou muito na minha cabeça, muito tempo martelando como se eu estivesse errada. E trabalhando para entrar num padrão, para ser aceita. De repente entrar nessa toda essa forma de emagrecimento onde eu entrei, que de uma certa forma me deixou completamente realizada, né, nas questões estéticas. Mas eu não entrei nesse caminho porque eu quis, talvez foi para realmente ser aceita, para poder me encaixar em determinados grupos ou situações, porque eu achava que o meu modo de ser não era o ideal. Então isso veio vindo na minha cabeça assim com muita força, de eu ter um padrão, de ir seguindo um padrão como se fosse algo que era certo, mas pra mim talvez não era o que eu queria, não era exatamente o que eu precisava trabalhar.
Tanto que eu cheguei num ponto onde eu tava super bem, assim, acho que foi o auge da parte física, onde eu me sinto, onde realmente era pra eu estar muito feliz, e eu não estava. Então, não é só um corpo, não é só um peso. Eu acho que é muito a gente se perguntar o que eu quero pra mim, né? Quem eu sou? E nessa última fase, assim, onde eu tava trabalhando muito com estética, eu acho que eu me cobrava tanto da minha aparência pra estar em forma, para aparentar algo, que eu não me preocupava com o que eu estava sentindo, né? Como se o meu corpo fosse definir o meu conhecimento, ou o que eu era capaz de proporcionar para o meu paciente. Por exemplo, eu ajudava tantas pessoas, ajudo tantas pessoas, mas isso não tem nada a ver com o meu peso ou com a minha imagem, né? Tem a ver com o que eu consigo compreender da vida, com o que eu consigo ajudar a pessoa, guiar, né, os passos dessa pessoa no tratamento. E eu, depois daquilo, decidi que eu não queria ser conhecida por um corpo bonito, ou por ser a sarada, ou isso, aquilo. Eu queria ser realmente reconhecida pela minha capacidade de ajudar o meu paciente, né? E enfim, isso ficou muito claro pra mim. E foi aí que eu comecei a estudar, a entender mais a questão do pensamento, de aceitação, né? A própria parte da autoestima, eu acho que a gente fica tentando buscar como é que eu consigo construir minha autoestima, como é que eu consigo me sentir bonita, ficar segura. E não é assim, não é da noite pro dia. Eu acho que é um trabalho da gente poder se entender, da gente poder saber qual é o meu lado que de repente eu não quero enxergar, né? O meu lado que de repente eu quero não mostrar para os outros que eu tenho, né? O meu momento triste, o momento onde eu tô com raiva, esses momentos que eu recolho muito pra mim e que eu não consigo botar pra fora, não consigo entender o que eu tô sentindo. E eu acho que a percepção, assim, o autoconhecimento, a autoaceitação, ela vai muito de como tu consegue te perceber naquele momento. Ter uma sensação, ter uma emoção e saber o que aquilo tá representando, né? O que aquilo quer dizer. Dar realmente, literalmente, nome aos bois. O que eu tô sentindo? É raiva que eu tô sentindo? Então vou sentir a minha raiva. Mas saber que aquele sentimento não é algo que me define ou que vai ser, né, pra sempre. É algo que passa, mas que eu preciso realmente entender o que tá se passando comigo. Eu preciso acolher isso. Isso faz parte de mim, né? Mas não me define, né? E fica muito mais fácil também quando a gente se coloca numa posição de saber que realmente, de ter responsabilidade pela sua vida. Saber que eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo. E é muito difícil quando a gente começa a arrumar culpados pra tudo, porque a gente deixou de fazer tal coisa por causa do fulano, porque fulano me fez mal, porque eu fiquei, entende? Tirar a culpa do outro e assumir a nossa responsabilidade na vida. Então eu acho que uma coisa também que me deixava mais ansiosa ainda é eu estar me comparando com outras pessoas, né? Não olhar de fato a minha vida, né? O que eu podia estar fazendo melhor por mim, ou de repente como é que eu poderia me enxergar de uma outra forma, porque às vezes de repente a gente só se enxerga de uma forma distorcida ou de uma forma negativa, como se a gente fosse errada, como se a gente fosse inadequada. E começar a olhar pra mim com outro olhar, um olhar mais carinhoso, né? E deixar o outro de lado. Porque realmente o outro é o outro, né? Cada um tem a sua vida e eu sou a Monique, eu sou única. Acho que cada um aqui é único, né? Cada um é único. E eu me dei conta, realmente, onde eu quero chegar pra falar pra vocês, é que nesse processo onde eu tava tentando mostrar que eu poderia ser, no caso, mais bonita, mais sarada, mais magra, mais isso, mais aquilo, eu tava cada vez mais comendo transtornado. Então eu pensei assim pra mim, meu Deus, eu tô trabalhando com isso, eu ajudo pessoas que estão, né, nesse processo, e eu ainda tenho a questão do comer emocional muito forte, não a compulsão alimentar. A compulsão alimentar era algo que realmente fez parte da minha vida, da minha história. Mas ainda eu tinha esse comer um pouquinho transtornado, e isso me deixava tão frustrada, porque eu pensei assim, meu Deus, eu sou uma farsa, eu sou fake, né? Porque apesar de conseguir ajudar pessoas, eu não tava conseguindo me ajudar. E aí, né? Então eu pensei assim, tem alguma coisa errada? Tem algo errado. E a gente almeja tanto estar bonita, chegar num físico, chegar num patamar de vida, mas a gente esquece de todo o processo, né? Porque, querendo ou não, a gente chegou até determinado estágio acreditando numa verdade, né? E agora enxergar com outros olhos, poder ver realmente, né, qual é a minha verdade, o que realmente é melhor pra Monique,
né? Então, assim, foi um processo de descobrimento de mim mesma que eu não sei explicar, mas isso me deixou tão mais confortável em mim quando eu realmente olhei pra mim com esses aspectos, com essas questões que pra mim eram problemas, e parei de enxergar com tanto julgamento e pude realmente me compreender. Isso foi muito importante pra mim. Eu decidi mudar, então, realmente trabalhar com comportamento alimentar, que eu comecei a estudar o coach, né, que na verdade eu não uso só o coach no meu trabalho, né, eu sou nutricionista, trabalho com é muita coisa abrangendo, não posso me limitar numa coisa só. Mas eu acredito que agora eu sou uma facilitadora nessa caminhada para o meu paciente. Eu digo sempre assim que eu cheguei nos 30 anos emagrecendo e fazendo, né, errando e tentando me aceitar, e agora no consultório eu tento facilitar isso, né, para a pessoa. Eu tento fazer com que ela enxergue com outros olhos a sua própria vida, né? Porque a alimentação, gente, todo mundo sabe o que comer, né? Todo mundo sabe o que é mais saudável, a maioria sabe, né? Tem uma ideia do que é mais saudável. Mas quando a gente entra na questão mental, vocês não têm ideia do quanto o mental, a nossa cabecinha, interfere nas nossas escolhas, né? Às vezes a gente não sabe por que não dá continuidade num processo, na dieta, enfim, em tudo. Mas realmente são outras questões que a gente tá abafando e que a gente não tá enxergando. Então, assim, quando a gente começa a entender realmente como eu sou, como é que eu estou funcionando, tudo fica mais fácil, inclusive na escolha alimentar, né? A questão de estar fazendo uma escolha para se cuidar, é um outro foco, né, que a gente vai levando. E foi essa escolha, essa é a minha escolha, além de nutricionista, eu acho que eu sou uma facilitadora, né? Estou guiando nesse caminho. Quando eu comecei a compartilhar mais sobre essas mudanças, sobre os meus pensamentos, e não ter vergonha realmente de dizer o que eu estava passando e o que estava acontecendo comigo, eu acho que muitas pessoas começaram a se identificar, né? Eu vejo muito retorno de pessoas, assim, no Instagram, mensagens que me mandam, de quantas vezes um vídeo que eu posto despretensiosamente cai a ficha total, assim, de uma pessoa, ou que ela acaba despertando para algo que ela não enxergava. Então, às vezes a gente faz algumas coisas despretensiosas, mas ajuda tantas pessoas, e eu vejo o quanto as pessoas têm se identificado, né, com a mudança, principalmente no Instagram. As minhas amigas também se identificam muito. Acho que todo mundo tá começando a se olhar de outra forma, né? Eu acho que é uma nova era, não sei o que tá acontecendo, mas tá todo mundo com uma consciência maior. E tem os que não despertaram ainda, isso é verdade. E realmente é uma coisa de a gente não ficar olhando pro outro. É de se olhar, se perceber e ver o quanto eu tô avançando, o quanto isso é melhor pra mim. Porque à medida que eu sou melhor pra mim, eu sou melhor pros outros, né? Então, pessoal, eu espero poder ter colaborado um pouco, contando com muita verdade, com muita sinceridade pra vocês sobre esse meu caminho, né? Esse meu caminhar em busca do desenvolvimento pessoal, em busca de ser a minha melhor versão, né, pra mim mesma, ser uma pessoa melhor pra mim, me cuidando e consequentemente sendo uma pessoa melhor pros outros à minha volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo e sigam o canal. Obrigada!